Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, né, de poder abrir essas discussões, como a Carol falou, na comissão de pesquisa, cujo objetivo maior é a gente voltar a conversar, voltar a trocar ideia, né, sobre as nossas pesquisas, sobre os nossos temas, uma reflexão, podendo, inclusive, juntar, né, centros e núcleos, né, pesquisas aparentemente diferentes, mas que podem ter um diálogo, ter uma conversa, né? E também nesse clima de volta, né, pós-pandemia, que eu acho que é importante, né, de ocupar presencialmente o Instituto, de poder incentivar esse tipo de evento, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está presente, agradecer também a presença aí do Fernando, né, que veio lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro para poder discutir nosso trabalho. Também o Diegas, né, que vai estar aqui depois dialogando nesse tema, junto com o Guilherme, para estar debatendo o trabalho. Então, é um nosso prazer estar aqui. E queria discutir um tema que acho importante, né, um tema caro de economia da Unicamp, que é o tema da industrialização, né? Então, acho que a gente começa, vamos dizer assim, bem, né, esse seminário, essa iniciativa, a partir da comissão de pesquisa, a partir dos e-books, e discutir esse tema, vamos dizer assim, clássico, né, num momento que julgo ser bastante difícil na realidade brasileira, né? Muitas incertezas, né, incertezas que nos colocam diante de um futuro, né? Uma possibilidade de mudança social, infelizmente, nos parece muito difícil, né? E a industrialização, por muito tempo no nosso país, ela foi uma esperança, né? Uma utopia nesse sentido, uma utopia do desenvolvimento nacional. Esse texto que integra o e-book do SED, como eu estou representando aqui, é uma tentativa de síntese, né, desse movimento histórico da industrialização brasileira, num contexto atual bastante complicado de desindustrialização, né, de reprimarização da economia, e onde nos parece que a industrialização, né, a aposta na indústria como um instrumento fundamental, estratégico de desenvolvimento nacional, ficou para trás, né? Então, a despeito de ter vários estudos já sobre desindustrialização, sobre a conjuntura atual que vivemos, os enigmas, né, que nos colocam nesse momento, a ideia desse trabalho, a ideia desse texto, era um diálogo com os autores clássicos da formação econômica do Brasil, né, tentando identificar que, para além dos acontecimentos, há problemas estruturais na nossa formação, que implicam, inclusive, certos limites, mesmo no auge da nossa industrialização. Então, esse é um dos dilemas. E aí, esse meu texto tenta focar em duas questões básicas que envolvem esse problema. Ou seja, mesmo no auge do processo de industrialização brasileira, mesmo na fase de implantação da indústria pesada brasileira, né, onde a indústria brasileira assumiu uma complexidade, né, a maior da América Latina, né, onde praticamente quase, né, fechamos, né, os encadeamentos produtivos que regiam a matriz da segunda revolução industrial. Mesmo nesse momento de auge, me parece que duas questões, dois problemas se mantiveram presentes na nossa formação, né, econômica, que é o problema do imperialismo, né, o problema da dominação externa da nossa indústria e a nossa herança mercantil. Né? Parece que mesmo no momento de avanço, de auge dessa indústria, quando se insere numa discussão maior, né, numa discussão da formação econômica do Brasil, né, e parece que não conseguimos superar, né, esses dois problemas. E além das questões específicas, importantes de pesquisa, como o próprio trabalho do Diegas, que vai ser apresentado em seguida, mostra, né, da conjuntura
há certos problemas no nosso processo histórico que são recorrentes. E mesmo se transformando, eles persistem. E aí, né, desde minha pesquisa, doutorado, eu faço, né, sobre questões relativas ao capital internacional, às empresas estrangeiras nesse período, é possível identificar essa dominação externa, ela se transmutando, se transformando, mas sempre se mantendo. E mais, se aprofundando, mesmo no momento de auge da nossa indústria. Então, com isso, você tem uma dificuldade muito grande da indústria se converter num meio de superação do nosso subdesenvolvimento. Esse é o problema, né, de fundo. Então, essa é a nossa hipótese, né, que ele tem trabalhado. E é um texto quase irresponsável, né, porque é um texto que trata desde o período colonial até a crise dos anos 80, praticamente. Então, é mais um esforço de síntese, claro, calcado em grandes autores, né, como Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Florestan Fernandes, autores, diálogo também com os autores aqui da casa, né, no sentido de entender isso. Né? E daí, esse capítulo de livro está organizado em 3 momentos. Um momento que nem diz respeito à indústria brasileira propriamente, mas é mais um período colonial, onde justamente se define uma certa herança mercantil no Brasil, uma certa especificidade, né? Não é de qualquer história colonial, uma história colonial ibérica, lusitana, na América portuguesa. Né? E aí, claro que eu me apoio, sobretudo nos trabalhos do Caio Prado Júnior, no sentido da colonização, o trabalho do Celso Furtado, também Fernando Novaes, né, professor aqui da casa, para entender essa especificidade, entender essa particularidade, como que ela está no cerne, né, da própria diferenciação mercantil que vai se expressar no século XIX, né, sob uma base nacional, já de um país independente, que, aliás, estamos comemorando agora os 200 anos, e que nos espera é bastante difícil também, né, nesse momento, mas sobre uma base mercantil, onde essa diferenciação do capital mercantil mesmo, uma escala nacional, uma retenção do excedente diferente do período colonial, significou a origem da indústria no Brasil. Né? E essa indústria, portanto, é uma parte desse todo mercantil, que não necessariamente se antagoniza com ele, né, nesse processo. E aí muitos autores trabalharam essa questão, por exemplo, o próprio Sérgio Silva, né, que é um autor que trabalhou a questão do capital cafeeiro, né? O próprio João Manuel Cardoso de Mello também trata dessa questão, né, desses termos, onde esse todo mercantil, a indústria é uma diferenciação dela. Né? E esse todo mercantil, ele se desenvolve no século XIX e se insere numa lógica neocolonial, diga de passagem, onde reafirma a nossa dependência externa e recoloca nosso subdesenvolvimento em um outro patamar. É nesse momento também que o entrosamento do chamado capital cafeiro, da economia cafeira, de uma parte que se diferencia do comércio, do transporte, mesmo nos bancos, né, está inserido também numa lógica de reprodução externa de um fenômeno chamado imperialismo. Né? E aí é um debate clássico, inclusive, né? O surgimento desse imperialismo a partir da década de 70 do século XIX, mas o que me atrai aqui, né, a conexão da realidade brasileira, é que aquela herança colonial ela se torna uma espécie de trunfo, né, nesse momento de transição para uma economia agrária exportadora para uma economia industrial que vai acontecer nos anos 30. Né? Essa realidade colonial brasileira se plasma, né, nessa economia nacional que está se desenvolvendo. E a indústria já vem com essa marca. Né? Os próprios industriais, que muitos deles, além de ser industriais, são também outra coisa, né? São comerciantes, estão no sistema bancário, então, eles também têm na sua formação genética, vamos dizer assim, esse traço mercantil, que se expressa do ponto de vista concreto pela especulação.
A origem das indústrias, elas se confundem com as casas comerciais, né? Observando, tirando as suas ações, principalmente em relação às oscilações cambiais que eram muito fortes, né? No final do século XIX até o período da Primeira República Velha. Tá? Então, não é lícito falar em industrialização nessa fase, mas uma indústria atrelada a essa realidade. Bom, eu não tenho muito tempo aqui, né? Se chegar nos anos 80, mas, em linhas gerais, quando abre os anos 30, né, há tanto condicionantes externos fundamentais, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, depois a crise de 29, preparação para a Segunda Guerra Mundial, né, onde é possível entender um período de flexibilização desse domínio imperialista do capital financeiro nessa fase. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista dos condicionantes internos, né, os próprios limites da reprodução da economia cafeeira, o advento da superprodução, né, os próprios limites, né, daquele tipo de dominação oligárquica política da República Velha que se manifesta, e vários eventos importantes, dentre os quais o próprio tenentismo, né, que é fundamental. Você tem uma conjuntura muito especial que se abre nos anos 30, de um horizonte de afirmação nacional, que desde o início não significa ainda a consciência de uma industrialização. Isso vai nascer nesse processo. No primeiro governo Vargas, aqui o Pedro Paulo, né, pesquisador da área, mas nasce nesse processo essa afirmação nacional e a possibilidade da construção de indústrias, como era chamada na época, indústrias de base, que possa romper, né, com esse nosso passado mercantil e, de algum modo, no máximo, né, se possível, negociar, né, com o imperialismo, vamos dizer assim. E, obviamente, há avanços, né, inclusive na constituição dessa indústria de base, mas, mesmo com Vargas, né, mesmo com os avanços de Vargas, a questão do subdesenvolvimento, né, e a questão da dependência externa não foi, né, enfrentada na sua totalidade. Né? Isso se manifesta principalmente pela questão agrária, né, possibilidade de fazer uma reforma agrária, e do ponto de vista do capital internacional, a incapacidade de criar um padrão de financiamento autônomo e também um padrão tecnológico autônomo. A tentativa de Vargas, e isso fica mais evidente no segundo governo Vargas, é uma tentativa de barganha, de negociação, sobretudo com os Estados Unidos, pela política externa, algo que foi relativamente exitoso no final do primeiro governo, permitiu a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Isso volta a ser tentado no segundo governo, mas, mesmo assim, né, não é possível avançar com uma espécie de plano Marshall, né, nos trópicos. E esse padrão de financiamento mostra limites, inclusive, os objetivos de Vargas, que passava, aí sim, né, somente a partir da segunda metade dos anos 30, com mais força do segundo governo, uma implantação de uma indústria pesada. Algo que só, de fato, vai acontecer com o governo JK, né, Juscelino Kubitschek, segunda metade dos anos 50, onde aí você tem a vinda de investimentos diretos estrangeiros novos, principalmente de origem europeia, alemães, por exemplo. Os investimentos dos Estados Unidos nessa época eram mais reinvestimento de lucro do que investimentos líquidos, né? A montagem da indústria pesada no Brasil, no JK, tem um grande determinante no capital europeu, né, nessa fase. Junto com a infraestrutura do Estado, boa parte dela herdada do próprio Vargas, né, e você conseguiu implantar essa indústria. Né? E aí abriu-se, inclusive, a possibilidade, né, falei no início da minha fala, a utopia, de uma superação do subdesenvolvimento, uma superação das nossas restrições históricas, por meio dessa modernização. Né? Os 50 anos em si tinha esse traço, né?
Mas, junto com ele, veio uma crise que estourou nos anos 60, que não é só uma crise econômica, né? Uma crise de reprodução desse capital industrial recém-implantado. É uma crise que revela, sobretudo, que aquelas contradições da dependência externa, do subdesenvolvimento, ou mesmo, como diz o próprio Celso Furtado, nosso colonialismo cultural, né, que é a impossibilidade de pensar por nós próprios, nossos problemas, estourou nessa fase. As contradições se converteram em antagonismos abertos, né, inconciliáveis. Né? Eu mesmo trabalho os meus textos com a ideia de que você tem ali tanto um complexo multinacional quanto um complexo nacional popular que vão se duelar especificamente naquela conjuntura dos primeiros anos, primeira metade dos anos 60, né, no período João Goulart. Para essa fase, para esse momento, talvez raro na nossa história, talvez o único da nossa história, abriu-se a possibilidade de pensar uma superação desse nosso passado e se chamou Revolução Brasileira esse contexto. Esse é o nome. Vejam que os livros de síntese desse período histórico, livros daquela época, praticamente todos têm a palavra formação e revolução, algo que hoje é praticamente ausente na nossa literatura. Né? Bom, por detrás daquele desenvolvimento, por trás daquela implantação da indústria que permitiu o crescimento da renda, do emprego, da formação bruta de capital fixo, estava ali também se processando uma nova etapa de conquista imperialista. Né? A dinâmica daquela indústria, puxada principalmente pelo setor de bens e consumo duráveis, alguns ramos do setor de bens de capital, tinha como principal dínamo, né, a indústria multinacional, a empresa multinacional. Né? E essa indústria multinacional não trazia para cá só uma capacidade produtiva nova, diga-se de passagem, de terceira categoria, porque era amortizada, de bens de capital já obsoletos na Europa, principalmente, mas ela trazia para cá uma nova forma de domínio. Domínio esse que o Florestan Fernandes, um sociólogo, um economista, né? Ele mostra que, além da internacionalização produtiva, esse tipo de indústria controlada por essas grandes corporações trazia uma internacionalização da superestrutura. Né? Uma dominação que passa principalmente pela demanda corrente, que está sendo saciada, né? A demanda reprimida que vinha antes, mas, sobretudo, uma demanda futura, uma criação, é uma indústria, né? Se diz uma indústria de sonhos, essa que está sendo implantada aqui, onde, inclusive, tem uma influência política no destino do país, né, em diante. Isso se expressa em 64. O golpe de 64 não é uma mera quartelada. O golpe de 64, inclusive, é um golpe justamente por um setor da nossa economia, por um complexo multinacional, ou seja, empresas multinacionais articuladas a bancos, grandes empresários, né, parte do oficialato do Exército, classe média, né, que estava perdendo, né, inclusive perdendo no Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, em 62 foi aprovada a Lei de Remessas de Lucro, procurava controlar, domesticar esse capitalismo brasileiro. A Eletrobras, gente, foi votada nesse período contra a Fiesp, de passagem, né? Estatuto do Trabalhador Rural, projeto de reforma urbana que procurava coibir a especulação urbana. Ou seja, estava ali sendo colocada a possibilidade, sim, de aliar três coisas que hoje nos parecem impossíveis: que é soberania, igualdade e democracia. 64 vem para matar isso no seu nascedor. Né? Golpe de 64, portanto, é um golpe que implica justamente no aprofundamento de um tipo de dependência que se definiu lá em 56. Né? E as reformas financeiras que vêm do Castelo Branco e a conexão com o euromercado, que se desdobra essa política, né, e faz a gente entrar num período de endividamento externo, significa, né, essa nova etapa em processamento. Né? Então, é isso esses pontos, esses elementos que eu estou querendo chamar a atenção aqui, né, nesse artigo, né, tentando captar esse diálogo com a formação econômica do Brasil na longa duração. Né? É isso que eu pretendo aqui.
Muito bem, há uma discussão sobre os militares, se foram nacionalistas, se foram industrializantes, é verdade, a indústria avançou. Inclusive, as estatizações aumentaram depois de 64. Mas olha que interessante, isso foi feito aprofundando essa conexão externa. Agora, com essa dimensão financeira fundamental do euromercado, o próprio Celso Furtado chama muito a atenção, né, desse elemento. Ele mesmo chama de nova dependência no texto de 1982, né, para esse fenômeno. E mesmo no segundo PND, ou seja, no momento de substituir as importações mais difíceis, como diz a própria Conceição Tavares, né, dos seus clássicos, ou seja, no momento de concluir a segunda Revolução Industrial, né, no segundo PND, isso se fez partindo do pressuposto que a crise de 73 seria uma crise passageira, conjuntural, né? Então, logo passasse essa crise, mesmo se endividando, e agora endividando não mais para viabilizar o mercado de bens de consumo duráveis, mas para viabilizar a implantação da indústria de bens de capital, no seu faltante, isso foi feito aprofundando a nossa dependência. E mesmo o arranjo, a arquitetura institucional, né, tecnológico, foi criado o INPE, por exemplo, no governo Geisel, né, a possibilidade de estudar isso bastante a fundo no meu doutorado, né, onde você definia critérios bastante precisos, bastante rigorosos para a transferência de tecnologia. Quando você olha para os dados, você percebe, inclusive, que é o momento no qual mais se transfere tecnologia, né? O Jagged, que é um estudioso desse tema. Se transfere muito mais que no período do JK, por exemplo, quando você pega esses dados. O IPEA tem muita coisa sobre isso interessante. Mas quando você olha a difusão do know-how, né, com raras exceções, e a mais exitosa é o caso da aviação, né, nós conhecemos, o caso da Embraer, e alguns ramos de bens de capital, você vê que é limitado, né? Essa difusão é limitada. De tal modo que, quando se aprofunda essa conjuntura internacional e quando se define uma inflexão no padrão mundial de acumulação, né, e o endividamento externo deixa de jorrar, né, naquele nível que se fazia, as condições vão ficando muito difíceis, né, para se manter esses projetos, inclusive definidos no segundo PND. Obviamente que eu não tenho tempo aqui, o tempo já está urgindo, né? Mas é só mesmo uma passagem. A crise, já é a crise do segundo PND, mas a crise que se expressa pela crise da dívida, isso que eu queria chamar a atenção, não é só uma crise também do financiamento dessa indústria. Uma crise maior, né? Isso que eu convido vocês para fazer uma reflexão coletivamente. Na verdade, ela é uma crise da própria formação econômica do Brasil, onde não a indústria, mas o processo de industrialização deixa de ser o nexo que organiza as expectativas dos principais agentes econômicos. Quando você olha para o problema da inflação, né? Quando você olha que se converte, por exemplo, o termo que o Beluso chamou de ciranda financeira naquele quadrante histórico, você percebe que o nexo que organiza a reprodução da riqueza vai deixando de ser, não é a indústria. A indústria tem antes de 30, a indústria tem hoje. Eu falo de industrialização, encadeamento produtivo, para trás, para frente, no sentido clássico do Hirschman, né? Os linkages, ou as cadeias produtivas longas. Esse processo de industrialização vai deixando de existir. E o nexo dos negócios da burguesia, não só internacional, mas da burguesia brasileira articulada com ela, vai carreando para outros caminhos. Do ponto de vista externo, com essa mudança do padrão mundial de acumulação, você tem uma própria mudança de organização industrial. Se naquele período do Juscelino, mesmo o capital internacional, mesmo a empresa multinacional, né, que vinha para cá exercer esse domínio, mas ela tinha no espaço nacional, mesmo espaço nacional do destino periférico, como o nosso caso, e a proteção desse espaço, de forma tarifária, o
o elo por onde essas empresas multinacionais se organizavam. Com a transnacionalização, né, aquele fenômeno que a gente conhece de outsourcing, né, de reestruturação produtiva de produto, de processo, inclusive com a revolução microeletrônica desses anos 70 em diante, o espaço nacional não é mais o nexo que organiza essa estruturação. Isso se expressa, inclusive, no capítulo do livro do Diegues, que ele vai discutir esse elemento que eu acho fundamental. E lendo o seu trabalho, Diegues, o que eu penso? Que a nossa forma de pensar em indústria e desenvolvimento tem que ser mudada a partir daí. Né? Esse é o problema. Então, vai ficando muito complicado entender a indústria, cada vez mais nos anos 80 e os anos 90, com a especialização regressiva. Isso estoura, né? Termo cunhado pelo professor Luciano Coutinho, né? No texto de 97. A indústria deixa de ser, né, esse elemento de utopia de desenvolvimento nacional. E nós estamos diante dessa crise agora, eu acho. Num contexto muito mais difícil, muito mais complexo, né? Onde pensar o desenvolvimento nacional exige não só retomar, né, aqueles preceitos que estavam ali, 58 e 64, mas pensá-los numa outra realidade, num outro padrão mundial de economia. Esse é o pior desafio. Né? Se podíamos falar em formação econômica do Brasil, a partir dos anos 80, você tem fim disso. O próprio Celso Furtado diz que estávamos construindo os meios, inclusive com a industrialização, para essa formação econômica, e 64 acaba com os fins, a possibilidade de um projeto democrático, né, para levar isso adiante. A partir de 82, vão-se os meios, e a formação econômica do Brasil entra em colapso. Esse é o problema. E o subdesenvolvimento se aprofunda, e a dependência externa que se apresenta hoje está num nível jamais pensado por aqueles que estavam sonhando com o desenvolvimentismo lá atrás. Né? Por último, e aí aqui já vou encerrando, viu, Carol? Por último, eu queria trazer um traço também dessa nossa herança, que é o próprio colonialismo cultural. Né? Os problemas hoje são muito mais difíceis e complicados, como eu disse. Vivemos nessa curva da história, de enxergar. E também em 64, também o golpe, também a ditadura e a contra-revolução permanente, que extravasa o período, conhecido como período militar, e entra no período, né, presente também, nos tira essa capacidade de pensar as grandes questões. Pensar a síntese, a formação, desculpa o termo, a revolução. Porque a fragmentação, a especialização nos ajudou muito, né? Inclusive sendo mais preciso do ponto de vista histórico, do ponto de vista concreto, mas a nossa capacidade de síntese, a nossa capacidade de reflexão de grandes projetos, inclusive de desenvolvimento nacional, ficaram pelo caminho também, com esse colonialismo futuro. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu acho que a gente podia colocar os comentários na internet, depois a gente já faz a apresentação do Jay. Tá. Deixa no final para a gente ficar. Acho melhor. Legal. Boa tarde. Obrigado ao convite para a professora Carolina Baltar. Eu sou Fábio Campos. Ela me apresentou como FH, mas fica chato, né? Ele é Fernando Henrique. Fernando Henrique Lemos Rodrigues. Não tem Cardoso aqui. Eu ainda vou dar uma cutucada no Cardoso aqui na minha fala, então vai ser um pouco complicado. Bom, eu fui aluno aqui e ainda sou, né, dessa casa, e eu tenho aqui também o ilustre amigo Antônio Carlos Diegues na Cotel, meus professores, também agradeço ao professor Fernando Macedo, professor Pedro Paulo Bastos e o meu mestre Ricardo de Medeiros Carneiro. Uma honra
Eu vou falar 5 pontos aqui no debate. Ser debatedor é um pouco difícil, porque pode esbarrar no mau caratismo, lá Schopenhauer, assim, um negócio meio complicado. Mas eu vou aqui tentar, embora eu e o Fábio tenhamos até uma publicação em conjunto, eu tenho aqui algumas questões que eu quero elogiar do trabalho do Fábio, algumas coisas que eu gostaria de colocar, que eu sinto falta, e eu acho que é um caminho, inclusive para diálogo com o próprio texto que vem aí depois de ser debatido do Diegues. Bom, então são 5 pontos. O primeiro, reconhecer esse esforço, que, como o Fábio disse, né, trazendo desde as raízes da colônia de separação, diferenciação dos casos de atraso e subdesenvolvimento e o mito do desenvolvimento recuperador e os mitos de aproximações sucessivas, no caso brasileiro, com o caso prussiano, o caso japonês, com outros casos, e que são modismos constantes da economia, depois tem para todos os gostos coreano, chinês, por aí vai, e do ponto de vista de quem está fazendo essa diferenciação a partir da história, são muito complicados, porque o método que está sendo defendido, eu leio assim o texto, né, o método histórico, ele não permite aproximações tão banais, muitas vezes, ou vulgares, né? Embora algumas aproximações possam existir a partir do caso original em inglês, né? Então, eu acho que esse esforço vai nisso. Também o esforço desse método, não há um historicismo puro, tipo alemão, trazendo assim, as categorias, né? e recolocando categorias para serem debatidas. Né? O imperialismo, o capital mercantil, o capital industrial, pensando nessa vertente mais categorial marxista, embora também tenha uma discussão aqui, já que você citou Florestan, com um veio weberiano, né? O Florestan, no seu Revolução Burguesa do Brasil, se refere à burguesia brasileira como não do ethos empreendedor, mas sim do ethos especulador, desde a sua formação. Acho que tem um resgate nisso. E a recolocação de uma tese que é oposta ao Fernando Henrique, o outro, né? Vou chamar assim, que é dependência e subdesenvolvimento, né? E eu acho que esse esforço ele é muito tempestivo, muito pertinente, porque, aí pensando aqui, estamos aqui na frente de gente que está estudando a ciência, né? Tão atacada nesse momento, né? No mundo e no Brasil, então. Que existe uma obsolescência de teses escritas no Brasil nos anos 70, após o dependência e desenvolvimento do Fernando Henrique Cardoso Faleto, após o subdesenvolvimento e revolução do Rui Mauro Marini. E são as teses escritas todas nos anos 70, Francisco de Oliveira, Maria da Conceição Tavares, as teses que formaram o IE, que formam o debate, quando eu estou chamando de obsolescência, aqui eu não estou dizendo uma negação terra arrasada, mas uma necessidade de abertura do diálogo, dada inclusive a profundidade de todas essas teses. Então, quando o texto do Fábio reconecta essa discussão, inclusive na parte da colônia, reconecta também que o Sérgio Buarque de Holanda sentiu um forte peso do Sérgio Buarque ali nas suas reflexões. E nós temos um porquê que é obsoleto, porque nós temos um novo, que já é admitido desde os anos 90, né, que é a regressão econômica. Tem um livro organizado por vários economistas heterodoxos, chamado A Luta pela Sobrevivência da Moeda Nacional. Naquele texto, eu vou citar 2 textos do professor João Manuel Cardoso de Mello, esse é o primeiro, o outro eu vou citar no final. O texto do professor João Manuel Cardoso de Mello, naquele livro, ele já fala claramente sobre a tese da regressão estrutural. Então, é uma questão que está colocada aqui no debate da história e do desenvolvimento na Unicamp. Né? Não está inventando a questão, mas está revisitando dado um fato novo. Essa é uma postura científica. Né? É diferente de colocar textos que viram textos sagrados ou ideias sagradas, e aí a gente não caminha. Então, essa é a parte que eu me conectei ao ler o seu texto. Eu queria passar para um terceiro ponto, aí com toda a postura sem querer falar Schopenhauer, né? Mas eu senti falta de algumas coisas no esforço que eu acho que podem aprimorar nessa nossa discussão. A primeira delas ao discutir o final da crise, da dívida, tem um texto que eu acho que até das nossas discussões, e por isso eu posso te cobrar, porque a gente já montou cursos juntos, já discutiu em bar, já discutiu tudo quanto é lugar, que é o texto do professor Paulo Davidoff Cruz, de 93, depois ele foi publicado em 95 na revista do FMG,
que ele mostra o caráter da crise dos anos 80, inclusive essa conexão que você quer mostrar, que é a volta, aflora de novo esse ethos especulador, pelas próprias políticas de Estado, pela própria política de administração da dívida pública, óbvio, imposto pela estrutura de negociação do FMI, mas as políticas geradoras do saldo exportador dos anos 80 são as mesmas políticas que desarticulam o Estado, e eu acredito até pela época que foi publicado o texto, são políticas que depois ajudaram a patrocinar esse... não é mito, nesse caso, um preconceito, essa chacota de falar que o Estado é ineficiente, né? Porque as estatais foram feitas, impôs-se uma lógica macroeconômica, facilitou-se a transformação das empresas brasileiras em empresas especuladoras, um conglomerado especulativo. A ciranda financeira que você falou do Belus, mas acho que também no texto do Lessa, lá dos anos 70, já tinha essa discussão, né? Uma revista Tibiriçá e tal. Bom, esse então é uma coisa que eu acho que falta, e é um texto que precisa dialogar, porque eu acho que esse texto ele tem provocações muito interessantes, para entender essa reconversão ao espírito puro especulador, né, da nossa burguesia. E como você está resgatando aqui o imperialismo, eu acho que, e também, de novo, posso fazer essa cobrança, porque nós temos discussão sobre isso, e eu acho que falta avançar, até para a tua linha de pesquisa, para as coisas que eu leio, mais nitidamente ao novíssimo, vou chamar de novíssimo imperialismo. Se a gente colocar o imperialismo 19, e depois o novo imperialismo do Magdorf, que você cita, o novíssimo imperialismo, porque ele traz os parâmetros, né, do que é o novo papel das economias periféricas, né, do que é o papel no âmbito financeiro, no âmbito produtivo, enfim, no âmbito comercial, que eu acho que é o mais importante, inclusive, dá uma outra questão, que é explorar um pouco mais o caráter atual da burguesia brasileira. Acho que aí o texto do Diegues explora muito bem, e vocês estão aqui hoje, eu acho que, poxa, para quem está olhando de fora, estou olhando lá da Serra Fluminense, tomando meu chopp artesanal, tem um diálogo, entendeu? Claro, porque as pesquisas se conectam. A revelação desse caráter especulador e como que ele se articula no que o Diegues não quer que fale novo industrialismo, como é que é o nome que vai mudar? Periférico? Não, metamorfose. Então, essa metamorfose, que é uma reversão, né? E isso também te coloca num debate de gigantes. Se você citou um debate de gigantes, que lendo o teu texto, eu lembrei do prefácio que o Florestan faz ao Caio Prado Júnior, lá no História e Desenvolvimento, acho que é a 3ª edição, que é o seguinte: o Florestan ele se impõe sobre a obra do Caio Prado, só não entendeu o ciclo do capital industrial. Fala isso, não entendeu a potencialidade e a virtuosidade das questões do ciclo do capital industrial. Mas, se a gente tivesse aqui, né, na Umbanda, no Espiritismo, a gente falou assim, mas se o Caio Prado reencarnasse, ele falasse, né, dialogasse com o texto do Florestan, mas peraí, será que não há, será não, com certeza, há uma superestimação do ciclo do capital industrial a partir do Brasil, a partir das articulações imperialismo, burguesia local aqui, né? E a revelação desse caráter mercantil. O que é interessante, porque eu acho que, como ele pesquisa para quem está pensando em história do pensamento brasileiro, quem está pensando em desenvolvimento, esse debate, embora muitas vezes, pelo jeito que você está colocando os argumentos aqui e outros já fizeram, existam as conexões Florestan-Caio Prado, existe uma divergência, e a história está a favor do Caio Prado e a favor da visão de longo prazo do Caio Prado. Contudo, para não voltarmos ao mecanicismo, porque às vezes você ataca alguém de ser mecanicista e se torna mecanicista, a tese do Caio Prado também tem que ser mediada por esse novíssimo imperialismo, como lá o Panizzi, né? Por exemplo, um deles, né? Mas o pessoal do Canadá, né? Mas também as novas conexões da burguesia local, ou da classe de negócio local que o Diegues está explorando. Eu acho que esse diálogo entre os dois textos, eu acho, aliás, muito feliz da parte de vocês colocaram os dois textos no mesmo dia. E por último, não menos importante, eu acho que essa conexão mercantil, ela exige a volta a um outro clássico que você citou muito, que é o Furtado. No Mito do Desenvolvimento Econômico, capítulo 2,
desenvolvimento, dependência e subdesenvolvimento, conexões fundamentais, que assim, lá o Furtado apresenta uma crítica a um padrão que já se esgotou, que é o padrão anterior, que você tinha industrialização, crescimento econômico, modernização dos padrões de consumo. E ali ele já viu os limites disso. E agora nós estamos num segundo, na verdade, se a gente pegar o texto do Furtado, seria um quarto momento, né? Você tem colônia, neocolonial, industrial. Esse momento da reversão, em que essa vinculação, industrialização, crescimento e modernização dos padrões de consumo, esses três elementos, eles não aparecem coordenados, eles aparecem separados. Principalmente depois dos anos 80 e dos anos 90, o século XXI todo é um século anti-Furtado, nesse sentido das conexões, porque você tem crescimento e modernização sem recorrer à industrialização, que é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Por quê? Porque você tem esses problemas, o impacto não só no reforço do agronegócio, e como disse muito bem um certo candidato fascista, disse muito bem, e segundo, um reforço do caráter mercantil, né, da burguesia, e uma certa resistência, e aí tem a ver com o diálogo que eu já tive com o Diego, uma resistência a políticas de reindustrialização. Então, um fenômeno novo do ponto de vista da burguesia, né? Então, essa desconexão entre industrialização, crescimento e modernização dos padrões de consumo, né? Desarticulando a indústria, né? Aprofundando o subdesenvolvimento e criando aquilo que o Furtado chamou de Deus Jano, né? Fazendo uma analogia à mitologia grega, o Deus Jano, né? Que dá origem ao janeiro, é o que olha para frente, olha para trás, e fala, olha para o passado, olha para o futuro, e só se resolve por meio de uma catástrofe social. Esse é o termo pesado. E isso me lembra, inclusive, a entrevista que eu fiz com o Furtado para a minha dissertação de mestrado, já faz tempo pra caramba, até era vivo. Enfim. Mas tudo isso dizendo o seguinte: quem estaria interessado em romper com isso? Quem estaria interessado, em tese, seria a classe trabalhadora, que está de fora desse pacto, mas, e isso, o Furtado fala, quando eu escrevi lá em 74, estamos conversando em 2004, a minha crítica era a burguesia, mas essa lógica da modernização dos padrões de consumo, ela desceu. E hoje, já vou finalizar, ela chega às classes populares, que deveriam ser o dínamo da transformação. Então, veja, uma burguesia resistente a políticas de reindustrialização e uma classe trabalhadora resistente a políticas que poderiam dar integração ao mundo do trabalho decente, como diz o OIT. Esse é o tamanho da crise. Então, é isso que eu acho que com o avanço da conexão dos anos 80 com os tempos atuais, eu acho que você tem a ganhar, essa é a minha visão. Desculpa por qualquer coisa que a gente se resolve. Um abraço. Obrigado.